seu cliente teve a máquina de trabalho, o computador ou até os seus livros penhorados. O credor sacana acha que pode tirar o sustento dele. Você sabia que existe uma blindagem que protege esses bens essenciais para o exercício da profissão do devedor? Muitos advogados perdem essa chance por não saberem como alegar corretamente essa matéria de defesa, a impenhorabilidade do instrumento de trabalho. Se você é advogado ou advogada e está atuando na defesa de algum executado, esse conteúdo é para você. Esse é o episódio número 10 da série Cavalo de Troia. E hoje eu ajudo advogados a atuarem na defesa do executado. No vídeo de hoje, nós vamos desvendar um dos mecanismos de defesa mais importante contra o credor sacana: a impenhorabilidade de livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos necessários ao exercício de qualquer profissão. Ao final desse vídeo, você terá o conhecimento prático para proteger o meio de trabalho do seu cliente devedor e garantir a subsistência desse cliente. Hoje nós vamos tratar, portanto, da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso 5 do CPC. E essa é uma tese de defesa crucial, que, se bem aplicada, pode reverter penhoras indevidas e garantir que o executado não seja privado do seu meio de trabalho. Muitos advogados erram ao não alegar essa impenhorabilidade ou a não comprovar corretamente a essenciabilidade do bem para o exercício da profissão. Eu vou mostrar para você como aplicar essa tese no dia a dia com um exemplo prático e um checklist para que você não esqueça nada na hora de apresentar essa defesa. Muito bem, o nosso tema de hoje é uma matéria de defesa que o devedor pode alegar em qualquer momento do processo: a impenhorabilidade do seu instrumento de trabalho, aquilo que é essencial para ele exercer a sua atividade profissional e, portanto, garantir o mínimo existencial e a subsistência sua e do seu próprio núcleo familiar. A base legal para essa defesa está no artigo 833, inciso 5 do CPC. O 833 trata de um rol de bens impenhoráveis e, entre eles, está a impenhorabilidade de livros, máquinas, ferramentas, utensílios que são essenciais para o exercício da atividade profissional do devedor. Portanto, estamos diante de uma garantia legal que, óbvio, visa proteger a dignidade do trabalhador e a sua capacidade de gerar renda. O objetivo da lei aqui, é claro, é impedir que a execução judicial retire do devedor os meios indispensáveis para o seu sustento e o da sua família. Essa proteção legal abrange, por exemplo, desde o computador de um profissional liberal até as ferramentas de um mecânico, os livros de um professor ou os equipamentos de um pequeno empresário. O grande erro que muitos advogados cometem na prática é não demonstrar ao juiz, de forma clara e inequívoca, que esse bem é essencial para a atividade profissional do executado. Não basta apenas alegar que o bem é impenhorável, é preciso comprovar essa indispensabilidade. O juiz, obviamente, não vai poder reconhecer isso de ofício, sem que a defesa, portanto, aponte e demonstre que aquele bem se enquadra nessa proteção. Imagine o seguinte cenário: o seu cliente é um designer gráfico autônomo e teve o seu computador de alta performance penhorado em uma execução. Ele alega que esse computador é a sua única ferramenta de trabalho e que sem ele não consegue gerar a renda. O credor sacana, claro, ele vai argumentar que esse computador é um bem de valor que pode ser substituído por outro, que inclusive faz parte também do escritório do seu cliente. Nesse caso, você, como advogado, deve peticionar imediatamente, alegando essa impenhorabilidade do computador com base no artigo 833, inciso 5 do CPC. Você deve juntar provas de que a atividade profissional do seu cliente, os contratos de serviços, notas fiscais, portfólio, demonstram que aquele computador penhorado é indispensável para o exercício dessa função, desse trabalho. Você pode, inclusive, citar jurisprudências que reconhecem a impenhorabilidade de bens de informática para profissionais liberais. Agora lembre-se, tá? Não adianta apenas alegar.
O ônus da prova é do executado. Portanto, ao fazer a sua defesa, instrua essa defesa com os documentos necessários para comprovar qual é a atividade profissional do seu cliente e que, de fato, esse bem que foi indicado à penhora é essencial para a dignidade e a capacidade do trabalho do devedor. Para garantir que você não perca nenhuma oportunidade de defesa, aqui está um checklist rápido. Primeiro, verifique qual é a atividade profissional do seu cliente, qual é a profissão, qual é o exercício da sua atividade profissional e quais são os bens essenciais para o desenvolvimento dessa atividade. Identifique, em segundo lugar, o bem indicado à penhora. Se ele se enquadrar nessa categoria de livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos para o exercício dessa profissão, esses bens são impenhoráveis. Alegue tudo isso através de uma petição específica, citando o artigo 833.5 do CPC e a jurisprudência pertinente. Agora, atenção, demonstre, comprove a essencialidade desse bem. Junte documentos que vão comprovar que ele é essencial para o exercício da atividade profissional do seu cliente. Aponte também a violação à dignidade da pessoa humana. Caso essa penhora se efetive, ela vai comprometer a capacidade de trabalho e a subsistência do executado. Mais um ponto importante em relação a esse tema. Como nós sabemos, a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, que pode ser alegada em qualquer momento do processo. Logo, a partir do momento em que o exequente indica esse bem à penhora, você pode, intimado para manifestar, você pode apresentar a defesa por uma simples petição nos próprios autos da ação de execução. Pode, inclusive, nominar essa petição como exceção de pré-executividade. Aqui, como eu disse, matéria de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício, mas como o juiz não tem essa possibilidade, essa capacidade de analisar se no caso concreto o bem é ou não, de fato, um instrumento indispensável para o exercício da profissão do executado, é claro que vai demandar uma atuação ativa do advogado do devedor para apresentar essa defesa. Petição simples, exceção de pré-executividade, com a observação que fizemos ao longo desse vídeo. Não adianta apenas alegar. É necessário você provar, no caso concreto, qual é a atividade profissional do seu cliente devedor e a essencialidade desse bem para o exercício dessa atividade profissional. Essa prova é uma prova realizada por documentos que você deve juntar no processo junto com a sua defesa. É isso aí, essa foi mais uma lição prática da série Cavalo de Troia. Ao assistir todos os vídeos, você terá um arsenal completo para atuar de forma correta, específica na defesa de qualquer pessoa que estiver sendo executada. Não perca os próximos episódios e inscreva-se no canal. Também, claro, ative as notificações clicando no sininho e compartilhe esse vídeo com outros advogados que precisam dominar o tema defesa do executado. Até a próxima!